Ontem, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, votou contra a cassação aí do mandato do senador Sérgio Moro, que é do União Brasil, que é o ex-juiz da Operação Lava Jato. Todos esses adendos eu já vou deixar de lado aqui. Após o voto do relator, a sessão foi suspensa e vai ser retomada amanhã, tá certo? Falta ainda o voto de 6 juízes. Então, o relator votou contrário à cassação. E todo mundo tinha muita expectativa quanto ao voto do relator, por N motivos. Vamos lá. Se for cassado, o Moro não deixa o cargo imediatamente, porque a defesa pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, caso aí a eventual cassação seja confirmada pelo TSE. Aí novas eleições serão convocadas aqui no Paraná para preencher a vaga do Senado. Ô, Ângelo, em 2 minutos, vamos lá. Muita gente estava na expectativa pelo voto do relator. O Daniel, que não está com a gente hoje, mas ontem ele disse o seguinte: tô desconfiado que isso aí não vai dar em nada, porque tem uma série de pequenas coisas que aconteceram ao longo dos últimos dias que demonstram que o Moro está muito tranquilão. O voto do relator referenda isso em 2 minutos. Não, o voto do relator dá uma complicada em certo ponto, né? Não se esperava que fosse isso, porque 200 páginas para dizer que o rapaz é inocente gastando 3 vezes mais do que, né, do que a lei permite para fazer campanha. Bem, de qualquer forma, deu uma dificultada, obviamente. Aquela coisa de, eu disse ontem, vamos saber quarta-feira, vamos ver amanhã os votos. Para ter uma ideia de que se o fiel da balança, que é formado na UEM, vai ou não votar a favor. Ou contra, né? Então a gente tem que aguardar. Mas além disso, esse não é só o problema do Sérgio Moro. Esse negócio de tranquilidade é porque ele é meio avoado mesmo. Basta ver pelo que ele fala de piar. Né? Então ele tem um problema muito sério no Conselho Nacional de Justiça, que está processando criminalmente. As dificuldades dele não se acabam amanhã e não se acabam com esse processo no TRE. No TSE, todo mundo, comentarista, analista de políticas de Brasília, diz que não tem como escapar, independente do resultado do Paraná. Ele não é à toa. Se eu não tivesse preocupado, não estava fazendo a mulher dele voltar para o Paraná para comandar o partido. Então, não tem tranquilidade, tem intranquilidade. E esse primeiro capítulo foi ontem. E no primeiro capítulo, final da novela, ele apareceu melhor. Vamos ver hoje, que é o segundo capítulo. Fernando Tupan, 2 minutos. Paulo Caetano, eu vou explicar mais ou menos o que vai acontecer ali. Eu lembro ontem que eu falei que era 4-3. Tipo, o posicionamento que eu menos conhecia era do Luciano Falavinha. Hoje eu já aposto que o Moro escapa por 4-3 ou 5-2, que ninguém esperava realmente esse voto. Só que hoje, como que foi pedido ontem, vistas no processo, pode vir um voto contrário, que pode mudar, mas eu acho bem difícil, porque o relator foi muito claro. Não existe, não foi apresentado no processo nada que demonstre que os gastos foram feitos aqui no Paraná. E isso não foi. Ele usou os recursos para viajar ao Brasil. E é bom lembrar o seguinte: ele queria sair candidato à presidência. Só que tinha um problema na chapa do Podemos. Os deputados federais não teriam recursos para a eleição de 2022. Teriam recursos, mas seria poucos recursos. Pelo menos 50% iria ser destinado para a campanha do Sérgio Moro. Aí o que aconteceu? Os dirigentes do Podemos foram até o Sérgio Moro e pediram para que ele retirasse a candidatura. Aí ele falou, tudo bem, só que eu quero sair, a gente tem um acordo, se eu não saísse para a presidência, o Álvaro abriria a mão da vaga e passaria para mim. Como o Álvaro Dias preferiu sair candidato e não cumpriu o acordo, Sérgio Moro, foi convidado pelo União Brasil e foi para o União Brasil e aconteceu o que aconteceu. Mas não existe aquele dedo que demonstre que ele gastou aqui para se eleger senador. É mais uma retórica da esquerda, Paulo Caetano. Rejane?
Ai, pois é. Sérgio Moro que veio e bateu contra um sistema todo, né? Acaba caindo aí na mesma situação, pelo que parece. Mas assim, eu não acho que ele vai ser cassado, não, Paulo. A história já começou terminando, né? Esse senhor disse que foram 3 situações que não apresentaram coerência ou provas suficientes, e então ele vota favorável ao Sérgio Moro para que ele continue no cargo. Vida que segue, ontem foi dito isso, a gente está nessa expectativa há muito tempo. Moro vem apresentando realmente um posicionamento mais calmo, mais tranquilo, que tudo indica que o furacão vai passar e tudo vai ficar como estava. Pamela, provavelmente o relator já tinha ali o seu voto pronto, mas eu assisti boa parte da defesa, uma defesa bastante convincente, viu? Eles conseguiram colocar pontos ali bastante convincentes para tentar inocentar o Sérgio Moro. Então, Paulo, mas assim, sobre o voto do relator, primeiro, meu comentário, a parte técnica. Eu achei muito pertinente, porque, inclusive, ele disse uma coisa que eu já falei aqui no programa sobre esse caso. As regras de pré-campanha são muito abertas, não é como a da campanha. E ele falou isso. Existe um gasto limite em campanha, mas não tem essa previsão exata, legal, com relação à pré-campanha, né? Então, o que acontece. O que o pessoal usa é mais ou menos um parâmetro do que seria para a campanha. Mas, legalmente, ipsis litteris, letra da lei, não tem falando assim, você pode gastar tanto. Esse é o limite de gastos. Então, é complicado enquadrar o Moro nessa parte, porque, veja bem, ele foi para São Paulo disputar a presidência, que esse é o cerne ali da ação, né? Como um pré-candidato à presidência, mas aí veio a decisão, inclusive ele fala, né? Uma ação do PT, tal, contra essa participação dele. Então, ele é barrado em São Paulo e aí ele vem para o Paraná. Então, veja bem, ele já veio para o Paraná também em virtude de uma decisão judicial. Então, não foi nenhuma escolha dele. Talvez, se fosse escolha dele, ele teria ficado naquela primeira pré-candidatura ou candidatura. Mas aí ele foi impedido, né? E aí ele vem. Então, foi um voto muito pertinente do relator. Agora, saindo aqui dessa esfera técnica, eu não vou dizer que eu queria ser uma mosquinha, porque mosquinha não é muito meu feitio, talvez uma borboletinha. Eu queria ver a cara dos nossos... Não vou nem dizer pré-candidatos, né? Porque nem aconteceu. Eu vivo falando aqui que gasta o botox da gente, né? É pré do pré-candidato, os pré dos pré-candidatos ao Senado, caso o Sérgio Moro seja cassado. Eu queria ver a carinha deles vendo o voto do relator. Ô Edivaldo, vou com você agora, pra gente encerrar em 2 minutos. O PL falou de gasto irregular de 7 milhões, o PT falou em 21 milhões, aí o Ministério Público falou de 2 milhões, e a defesa falou em 141 mil. O relator considerou um gasto total de 59 mil. Falou aqui de coletiva de imprensa, produção de vídeos, aluguel de carros para lançamento de pré-campanha. O que eles bateram muito na tecla é de que tudo o que foi gasto nessa pré-campanha não estava ligado tecnicamente à campanha feita no Paraná, que no Paraná ele já era absurdamente conhecido, inclusive, com manifestações em frente aos fóruns, com boneco gigante do Sérgio Moro. Então ele já tinha essa penetração política no Estado e isso não fez diferença alguma na campanha dele. Paulo, exatamente. O relator ele avaliza a argumentação dele na fragilidade das provas. Ao não se estabelecer, a acusação não estabeleceu a correlação entre gastos, pontuando esses gastos em relação à pré-campanha. Como a Pâmela disse, não existe muita consistência nos gastos que se pode ter na pré-campanha. Inclusive, alguns juristas colocavam, né, a primeira instância, aí, no caso, a Justiça Eleitoral do Paraná, com a certa, não diria incompetência, mas não tanta experiência em julgar casos como esse de pré-campanha, até porque não são tão comuns assim situações como essa. Pouco antes do início do julgamento, alguns juristas já divergiam sobre as teses apresentadas pela acusação em relação à falta de provas, né, a robustez das provas que confirmariam esses gastos, uma vez que eles não estão tão assim discriminados em todo o processo. Então, hoje, apesar de já ter protestado aqui, né, pela inevitabilidade da cassação, baseado em argumentações anteriores,
Eu acho que hoje a tendência, né, é que os votos sigam o que o relator falou, em que pese são dois ministros ali que são apontados, né, que foram nomeados pelo Lula, que é o que eles estão dando como votos contrários a Sérgio Moro. Então, eu acredito também num placar, né, eu sigo achando o placar aí do Tupã 5-2, eu acho que vão salvar a pele dele. E uma vez que se toma essa decisão na primeira instância, é de se supor que o Supremo também, né, o STF, não é o STF, aí é o Tribunal Superior Eleitoral, mantenha, né, essa decisão de primeira instância. Então, a sensação que me dá nesse momento, e aí, lógico, vai ter que recomeçar agora o julgamento amanhã, a sensação que a gente tem, baseado no relator, né, no relatório, é pela absolvição dele e a manutenção do mandato. Bom.